Graça e paz, amados irmãos. Vocês que estão aqui, os que estão em casa. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Essa graça que é rica em misericórdia, não é? Como é bom a gente saber que a graça do Senhor, não é? É conosco. E ai de nós se não fosse a graça do Senhor. Amém? Bem, amados, hoje vamos estar dando continuidade ao nosso estudo. Eu espero que esse estudo esteja sendo rico para as vidas de vocês. Porque para mim, a cada dia, é uma coisa diária, é impressionante quando eu estou, assim, no meu dia a dia, na minha vida, tudo é algo que vem para que eu aplique aquilo que a gente está estudando aqui. Amém? Por isso que é o estudo, que eu nunca esqueci quando o pastor disse no primeiro dia, que era a implantação, é viver os valores e os princípios do reino. Então é isso. Enquanto tivermos fôlego de vida, gente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, então vamos viver plenamente esses estudos que o Senhor está nos dando, para a gente aprender, para sermos cristãos melhores, né? Vivermos de acordo com o que o Senhor está nos ensinando na sua palavra. Não é ninguém que está me dizendo, é a sua palavra que está nos ensinando, né? E só revisando bem rapidinho, a palavra-chave deste livro é sabedoria. Eu quero que vocês frisem bem isso. A palavra-chave deste livro é sabedoria. E o tema central é o temor ao Senhor. Então, tudo que eu vivo, tudo que eu estou aprendendo aqui, é porque é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. O versículo-chave está ali, em Provérbios 1, 7. E o objetivo deste livro, que Salomão escreveu, era instruir. Então, nós estamos sendo instruídos, ensinados por este livro a vivermos uma vida de temor ao Senhor e uma vida em sabedoria. Amém? E hoje, dando continuidade, é interessante que nós começamos a semana passada e eu disse que esse capítulo 6 era cheio de advertências, não é? Cheio de advertências. A primeira advertência foi contra o servir de fiador. Gente, quem assistiu a semana passada, quem ouviu, era um assunto que a gente jamais imaginava que a gente poderia entender isso aí. E eu digo para vocês que 2 dias ou 3 dias depois, uma pessoa entra em contato comigo e disse: Angélica, contou um caso que ela estava passando por essa mesma situação. E essa palavra, ela disse, veio assim, abrir o meu entendimento. Amém. Aleluia, não é? Então, interessante que a segunda advertência é quase como uma sequência, que é uma advertência contra a preguiça. Eita, contra a preguiça. É coisa interessante, eu acho lindo quando eu vejo aqui Salomão, como ele faz comparação com animais, porque ele tinha muito isso nos seus jardins, então ele observava a natureza, não era como muita gente diz, eu estou observando a natureza só sem fazer nada, né? Tem gente que diz, eu estou só observando a natureza, é um dizer que muita gente diz, como quem diz que não está fazendo nada, mas ele observava e ele diz aqui no versículo 6, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante,
No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento, ó preguiçoso. Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a sua necessidade como um homem armado. Então, vamos ver, do verso 6 ao 11, é uma advertência contra a pessoa ser preguiçosa, né? Isso é uma característica que a gente precisa também nos analisar. Eu sou uma pessoa preguiçosa. O que é ser uma pessoa tão preguiçosa? E ele faz uma comparação aqui interessante, que quando eu estava estudando, eu me lembrei que quando eu era criança, eu acho que ainda existe, existia uma história entre a formiga e a cigarra. Não é? Acho que vocês, dessa geração, chegaram a ouvir também essa história. A formiga trabalhando, cuidando, porque a formiga, nós vamos ver algumas características dela, ela trabalha, e a cigarra cantando no verão, e dizendo, para que você está trabalhando? Para que você... Vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui, e trabalhando, e ela não dava nem ouvir trabalhando. Chegou o inverno, e a formiga, lá no seu cantinho, com todos os seus suprimentos, ali, e a cigarra morrendo. Não tinha onde ficar, morrendo de frio, nem tinha alimento. Não é? Então ele diz, vai ter. Interessante que a formiga aqui, né, Salomão nos instrui fazendo uma comparação. E nos convida a aprender com essas mini pessoinhas. Eu digo pessoinhas. Esses mini animaizinhos que às vezes dá tanta raiva a gente, né? Porque a formiga, quando eu digo, olhe, eu aprendi até fazer um desinfetante, uma coisa assim, caseira. Eu aprendi nessa pandemia, aprendi um bocado de coisa, e uma dessas foi e eu mato as formigas lá que aparecem, elas desaparecem. Aliás, elas não morrem, é para espantar. Então, mas elas têm umas características que uma pessoa com muita sabedoria, muita observação, viu isso nelas. E ele passou para a gente. As formigas, ele diz aqui, no verso 7, elas não tendo chefe, nem oficial, nem comandante. Elas não têm ninguém fica mandando ela fazer as coisas. Não existe uma pessoa, olha, faça isso, faça aquilo, porque elas sabem o que têm de fazer, né? As formigas são trabalhadeiras. Quem já observou, elas não param, né? Mesmo fazendo o que não deve, elas não param. Elas não param. Eu já andei observando, principalmente à noite, aquelas formigas que chamam formiga de roça, que elas vão de noite, elas acabam com um pé de rosa, por exemplo. Minha mãe vive lutando e destruindo elas, porque numa noite elas dão cabo de um pé de rosa. E eu fico observando, elas carregam coisas nas costas que vai além do peso delas. Folhas, pedaços de folha, que vão além do peso dela, né? Elas são trabalhadeiras para sobreviver. Isso é a sua motivação. É a sobrevivência que faz com que elas se motivem e não parem de trabalhar. Outra característica, outra lição que a gente pode aprender com essas formigas. As formigas, elas sabem o que deve fazer. Não precisa de chefe, nem ninguém mandando você fazer. Porque você sabe que tem gente que só sabe fazer quando alguém manda. Não é? Eu não acredito, às vezes ainda diz, eu não acredito. Precisa eu estar mandando fazer. Você não está vendo que precisa fazer? Não é? Então, as formigas não tinham esse problema com ela, não. Outra lição, a formiga fazem aquilo que é
essencial para depois descansar. Ela não tem essa história de, não, eu estou cansada, vou descansar agora, já trabalhei muito, não é? Veja aí que a gente tem esse costume de dizer, já trabalhei muito, agora é o meu descanso, eu tenho direito de descansar. E uma das coisas bem interessantes, elas trabalham sem aplausos. Elas não estão buscando quem esteja admirando, quem esteja olhando, quem esteja aplaudindo e assinando embaixo. Não, elas fazem porque aquilo é delas mesmas. Elas sabem que tem que sobreviver. Elas sabem que tem. Então, concluindo, elas são precavidas, preventivas e provedoras. Então, elas trabalham de forma planejada. Nós, como cristãos, também precisamos ser planejadores da nossa vida, como eu já falei. Precisamos, não é? Elas trabalham de forma planejada e incansável. Vocês sabiam? Não, nem tem ninguém para dizer como deve saber, mas elas já têm essa intuição de estar planejando. Olha, hoje à noite nós vamos dar cabo daquele pé ali. É um exemplo. Vamos destruir, vamos levar alimento para o nosso formigueiro. Não é? E vão trabalhar incansavelmente. Nós, todos no nosso sono, e elas trabalhando. Não é? E isso, Salomão exorta os preguiçosos a olhar para isso. Porque ele diz aqui que o preguiçoso no 9, até quando ficarás deitado? É aquele que deseja as coisas, eu quero isso, eu quero alcançar aquilo, mas não faz nada. Sempre está aqui contemplando, não é? Contemplando a natureza, esperando as coisas acontecerem, mas eles não fazem nada, né? Preguiçoso, até quando ficarás deitado? Esperando as coisas acontecerem, não é? Quantas eu vejo a nossa geração hoje, a minha não. Essa geração dos 60, eu não vejo muito isso não. Mas eu vejo essa geração nova que é assim. Eu não digo todas, mas a gente enxerga que uma grande maioria são aqueles que ainda querem depender dos pais. Estão em casa, até é como que os pais têm obrigação de suprir a vida deles até quando completar quantos anos? Existem países aí, nos Estados Unidos, por exemplo, na Holanda, onde minha irmã morou, com 18 anos, o filho ou a filha tem que sair de casa para cuidar logo da sua vida. Não tem essa história de ficar às custas de papai e de mamãe, não. Entenderam? Então, há uma cultura aí. Nos Estados Unidos, se você tem 30 anos e ainda mora com mamãe e papai, é que você é até criticado. Você é até criticado. Porque acha que você é um preguiçoso. Você quer ficar dependendo dos pais. Né? Então, o preguiçoso, quando ele diz aqui, quando te levantarás do teu sono? Quando é que tu vais tomar uma atitude? Olha para essas mini criaturas que não se cansam, são trabalhadeiras, são preventivas, elas estão trabalhando para quando chegar o dia mau, o dia do inverno, já estão suprido, não é? Até quando? Ele nos adverte que se não nos tornarmos pelo menos sábios como as formigas, os resultados são o quê? Olha os resultados. Do 10 e 11 diz, um pouco para dormir, a pessoa diz, não, eu vou dormir mais um pouquinho, um pouco para tirar um cochilinho, um pouco para cruzar os braços, vou cruzar os braços e o tempo passando e a vida passando, não é? Aí sabe o que é que acontece? Ele diz aqui, o que é que acontece? Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão. O ladrão avisa quando vem
Então, às vezes, a gente vê pessoas se auto dizendo fracassado, pessoa que não teve sorte na vida, que não tem nada na vida. Foi o que eu fiz até hoje. Mas, às vezes, ficou muito tempo dormindo. Por isso que eu fico dizendo, gente, eu digo para os meus filhos, vocês são novos, aproveitem, levantem, vão. O que eu tive de fazer por vocês, eu já fiz. Às vezes, logo cedo que eu acordo, e eu dou bom dia para eles, abençoo, e digo, e eles, e vocês ainda estão dormindo, nós já estamos trabalhando desde 7 horas. Eu digo, amém, é para estar todo mundo trabalhando. Eu digo, muito bem, já estão tudo trabalhando, é assim que eu gosto de ver, todos trabalhando, eu me sinto realizada. Eu não quero saber, mas estão trabalhando. Eu fico dizendo, hoje eu trabalhei que só estou morto. Eu disse, dê graças a Deus. Aleluia, você vai dormir, amanhã amanhece renovado. E assim vai. É isso aí, não é? Então, a prosperidade, em todos os aspectos, é fruto do trabalho e da bênção de Deus. Porque se eu vejo aqui o preguiçoso, ele está falando aqui, Deus não vai abençoar uma pessoa que não, estão entendendo? Que não faz nada para que a coisa ande na sua vida. Não vai, né? Não, eu vou deixar acontecer bom tempo. Eu acho muito complicado, né, hoje, na realidade, no contexto que nós vivemos, bom tempo acontecer. Não sei porquê. Eu fico dizendo, Senhor, me perdoa se eu estou sendo pessimista, mas me ajuda a tirar essa visão. Mas eu vejo as coisas assim, que não sei. Deus é quem sabe. Segundo o resultado desta preguiça, a primeira coisa sobrevirá a sua pobreza. Você não vai sair daquilo que tem, daquilo que você conquistou. Nada. E a segunda é a tua necessidade. A necessidade, ela vem como um homem armado, ele diz aqui. E a tua necessidade como um homem armado. É inevitável. A formiga não passa fome no inverno. Ela não passa. Porque trabalhou e ajuntou a sua provisão. É tão lindo isso aqui, como eu vejo aí a criação de Deus. Quem ensinou essa formiga que ela sabe o tempo e as estações? Não é? Ela sabe que o tempo é esse de trabalhar, de juntar, e elas trabalham para todas, não é só para si. Elas levam toda a provisão para o seu formigueiro, para todos, não é só para uma, né? Elas têm um senso de comunidade, assim como as abelhas, não é? Elas têm esse senso de comunidade comum. A formiga, ela não passa, porque ela trabalhou preventivamente. Foi precavida, né? Porém, no dia da crise, como ele diz aqui, o 11 fala dessa crise quando chegar, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Não pense que isso não vai acontecer, né? Por isso que às vezes a gente diz, gente, cuidem, vocês não vão ter os pais de vocês toda a vida, não vão ter os avós toda a vida. Aí, às vezes, acontece dos pais, dos avós desaparecerem, e aí, chegou a crise. Não é? Chegou a crise. Então, no dia da crise, aqueles que se preveniram desfrutarão do seu trabalho. Saberão se conduzir. Não é? Nós cristãos precisamos ser produtivos na obra do Senhor. Não precisa ninguém estar mandando você fazer nada. Você sabe.
Você sabe o que é que você tem dentro do reino, no reino de Deus estabelecido. O que é que eu preciso fazer? Aonde eu me encaixo? Precisa alguém chegar, um chefe, ou dirigente, ou pastor, seja quem for, dizer, olha, faz isso. Não. Porque eu preciso fazer. E aqueles que dizem, não, adiando as coisas. Existe esse aqui também. Amanhã eu faço isso. Precisa fazer, ajeitar isso aqui. Amanhã eu faço. E amanhã vai passando. E amanhã vai passando. Esses daí também é um dos sinais daquele que tem preguiça. Procrastinar. É uma palavra muito difícil. É sempre adiando as coisas. Não, amanhã eu vou me encaixar, vou fazer essa tarefa, vou me envolver. Amanhã eu vou me envolver nisso, vou me envolver naquilo. Não é? Precisamos, em outras palavras, nós, juntando a primeira advertência como fiador, esse daqui, nós precisamos primar pela nossa saúde financeira. A saúde financeira é algo que nós precisamos hoje, dentro desse nosso contexto, termos esta saúde. O que é isso? Saber administrar aqueles benefícios, aqueles bens que nós temos. Agora, nessa pandemia, o governo distribuiu aí uns benefícios. Não é? Quem soube administrar vai saber se conduzir, porque para o ano disse que não tem mais. Eu conheço uma pessoa que ela recebia R$1.200, porque ela era a mulher e o homem da casa, né? A mulher recebia R$1.200. Ela investiu e ainda tem dinheiro guardado. Então, ela uma mulher, ela soube administrar. Sabe por que ela disse? Eu não sei o meu dia de amanhã, eu não sei daqui para frente, eu não ia gastar tudo com o quê? Porque a gente não saía para canto nenhum, a gente só gastava com comida. Ela disse, pagando algumas coisas. E ela investiu em algo, ela comprou material de limpeza, ela está vendendo e botou como um fiteiro, um negócio assim. E disse que está muito bom. Quer dizer, ela investiu e está tendo retorno. Quer dizer, precisamos saber administrar o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? E não reclamar. Só isso? Como eu vi muita gente, isso é muito pouco. Só isso? Minha gente, quem não tenha nem isso? Ô Senhor, sejamos gratos por tudo. Cristão não pode agir dessa forma. Eu não aceito um negócio desse, não. Se ele receber R$100, ele tem que ser grato por R$100. Porque tudo vem dele. E deve voltar para ele em louvor e gratidão. Amém? Deus será honrado com o nosso procedimento. Saúde financeira, eu pedir dinheiro emprestado e depois não poder mais pagar. Eu, como cristão, que testemunha vou dar? Eu vou perder a confiança diante dos outros. Vou perder. Ninguém vai confiar mais em mim. Eu só posso, como eu disse a semana passada, eu só posso fazer aquilo que eu tenho condições. Se eu ganho um salário, eu não posso gastar 2. Não é verdade? Se eu ganho meio salário, eu não posso gastar 1. E tudo seja para a honra e glória do Senhor. Porque tudo isso passa. Não é? Como na oração o irmão John dizendo, a correria, eu não vejo ali, eu sinto no meu coração, eu não vejo mais sentido de estar nessa correria, de estar isso, comprar isso. Eu não vejo mais sentido nisso. Digo com toda sinceridade, não vejo. O que eu peço a Deus é que eu invista os benefícios que Ele me dá naquilo que vale a pena. Que vale a pena. Amém? Outra advertência, eu vou ver se hoje eu termino essas advertências, deixo a última com Cristina na próxima semana. Não é? A advertência contra
a maldade. Quer dizer, contra o homem mau. Contra o homem mau. É do 12 ao 15. Aqui a gente vê o perfil de um homem mau. Que no seu coração maquina maldade contra os outros. Interessante que nós vamos ver que tudo vem e sai do coração. Tudo sai do coração. É impressionante. E o que é mais impressionante ainda, gente, é que a gente vê em filmes retratando esse homem. Quando eu comecei a estudar aqui, a gente vê filmes pessoas que passam o filme todinho só pensando em fazer maldade com outra pessoa. E no fim, aquela maldade cai tudo para cima dele. Volta para ele. Então, é esse contexto, essa advertência. Né? O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Sem que haja cura. É até aqui o 15. O homem mau. Então, esse Belial é uma palavra que vem do hebraico que significa Beli, sem, e al, proveito. Então, é sem proveito. Pense, um homem sem proveito nenhum, que não vale nada. Para Deus, não vale nada. Sabe por quê? Porque Deus vê o coração, não é? Descreve um tipo de caráter maligno, tá? É no caráter maligno, uma pessoa malvada que não tem valor nenhum. Então, ele está dizendo aqui, esse homem usa todo o seu ser em maquinar o mal. Veja que ele diz aqui, ele é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Interessante que quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei, quando eu ainda era mocinha, jovem, morava ainda ali em Pocinhos, eu tive umas amigas que a gente chama de falsa, né? E eu me lembro que elas falavam, eu era boba, eu era uma pessoa muito boba assim, sempre acreditava, sempre achava que todo mundo era amiga minha, tudo. E eu me lembro que umas faziam assim, falava e quando eu comecei a ler, eu me lembrei, fazia sinais com os olhos. Aí eu pensei, veio isso na minha mente, não é? Aí, faz sinais assim, não é? Então, veja que ele exterioriza todo o seu ser está a serviço de maquinar o mal contra outras pessoas, ou contra uma pessoa, né? Ele pratica o mal porque ele é mau. Né? Ele faz essas coisas porque todo o seu ser deseja fazer. Então, quando um exemplo que eu posso dizer para vocês, porque eu ainda não tive a oportunidade de conviver com uma pessoa totalmente mal assim, mas pelo que a gente às vezes vê em filmes, a gente vê retratamente, assim, claramente uma pessoa do início ao fim apenas para fazer a maldade. Agora, tudo vem daqui, porque você deseja aquilo que aquela pessoa tem, você tem inveja daquela pessoa, você quer aquilo que a pessoa tem, deseja tudo que aquela pessoa tem, então a única arma que ela tem é fazer o mal. Na frente dela, você é amiga, você é maravilhosa, mas por trás você está maquinando todo isso. Então, é um alerta aqui para nós como cristãos. Eu não posso ter esse tipo de comportamento, porque isso é uma advertência. Se é uma advertência, é porque Salomão está nos alertando que isso não é
de um cristão. Isso mesmo. Não é. Você sabe que pode acontecer. Nós somos humanos, ninguém sabe, não conhece o coração. Na própria, Jesus mesmo disse que na igreja teria o joio e o trigo. Eu não sei quem é aí, não é? Se o joio está cheio de tudo isso, Deus sabe, e é Ele que vai julgar. Nós não vamos mover um dedo para fazer isso, porque, pelo contrário, eu vejo esses estudos, gente, para nos fortalecer como cristãos, cada vez mais, amar essa palavra e querer ser um bom cristão, para agradar quem? A Deus. Não é agradar as pessoas, é agradar a Deus, porque Ele é santo. Então, eu tenho que cada vez mais buscar, não para mostrar para as pessoas, não para receber aplausos, elogios, que isso não vale nada, mas, primeiramente, agradar aquele que é digno de todo o nosso louvor. Amém? O coração deste homem é corrupto, e por onde anda semeia contenda. Então, o coração dele não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E aonde ele vai tomando conta e vai semeando contenda. O escritor diz que sua destruição será repentina, aqui no 15 diz. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Interessante, os filmes, como retratam, exatamente como quem prestou já atenção, não é verdade? A destruição vem repentina. Não tem nada planejado, acontece, né? Tudo que foi maquinado contra o seu próximo cairá sobre sua cabeça. Tudo o que ele semeou, ele vai receber de volta. Não é? E tem mais, ele será destruído sem chance, sem que haja cura. Porque é tão repentina que não vai dar tempo dele buscar, se arrepender, ou deixar Deus curar o seu coração. Está vendo como a coisa é séria? Não é? A sua destruição virá repentinamente. Olha, como ele diz aqui, será quebrantado sem que haja cura. Então é algo que vem sem ele nem esperar. Você quer ser encontrado dessa forma? Será que nós queremos ser destruídos dessa forma? É para que a gente... como é triste aquele que, tendo a oportunidade de ser agente de vida, tornou-se instrumento de maldade. É triste. Nós que temos a oportunidade de sermos agente de levar vidas, nos tornamos instrumentos de maldade. Continuando, do 16 ao 19, aqui nós vemos 6 coisas que o Senhor aborrece. Pecados que Deus abomina. Pecado que Deus abomina. O escritor nos dá uma lista de alguns pecados que o Senhor aborrece e abomina. Ele diz aqui no 16: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. 6 coisas ele abomina, mas a 7ª as 6 coisas que ele aborrece, mas a 7ª ele abomina. Aborrecer aqui quer dizer horror. Deus tem horror por essas coisas. Mas o abominar é Deus
odeia, detesta isso aí. Vamos ver porque a última Deus abomina, né? Examinemos estas 7 coisas que vão de encontro ao santo caráter de Deus. Salomão registrou essas coisas para conhecermos e saber o que Deus aborrece. Porque se eu sei que Deus aborrece, eu também tenho que aborrecer. Se eu sei que Deus abomina, eu também tenho que aprender a abominar também. Porque se Ele não concorda, se Ele não tem horror a essas coisas, como é que eu vou continuar fazendo? Como é que eu vou viver fazendo uma coisa que Deus aborrece? Não é lógico? Até qualquer pessoa que lê isso aqui já vai logo entendendo. O primeiro está no verso 17. Olhos altivos. Quem é olhos altivos? Você está olhando assim para o outro. Dá uma impressão de orgulho. Olha mesmo, Deus são olhos elevados, arrogantes e orgulhosos. Deus aborrece quem tem esse olhar arrogante. Quem somos nós, minha gente? Quem somos? Para que a gente ache que os outros que nós somos mais do que os outros. Quem? Não é? No Salmo, vamos dar uma olhadinha no Salmo 18, o que é que ele diz aqui? Um pouquinho atrás, Salmo 18. Salmo 18, versículo 27. Acharam? Vamos lá. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Então Deus, quem é aquele que anda de olhar altivo, arrogante, orgulhoso, já está sabendo que Deus aborrece esse tipo de pessoa que age dessa forma. Porque quem somos nós? Não é? Estamos todos no mesmo patamar diante de Deus. Não é? Pessoas que se acham mais do que os outros. Quem somos nós? Não é? Segundo, língua mentirosa. Língua mentirosa. Nós vamos ver aqui em Provérbios que vamos ver muitos estudos ainda mais para frente falando sobre o uso da língua. Como Salomão sabia que isso é importante. O uso da nossa língua com sabedoria, não é? Com sabedoria. A língua mentirosa é odiada por Deus. Aborrece. Porque quem é o pai da mentira? Se eu sei que Deus aborrece a mentira, eu não posso usar a minha língua para falar mentiras. Agora, isso, gente, é um tratar, é uma busca constante, se colocar diante de Deus a cada dia, pedir que o Senhor vá nos fortalecendo. Ninguém pode dizer, isso não acontece comigo, jamais. Mas eu tenho que buscar ser fortalecido no Senhor a cada dia. Amém? Olha, no Salmo 119, Salmo 119, Salmo 119, e o verso 163. Veja o que ele diz. Salmo 119, 163 diz: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Então, está dizendo aqui, abomino e detesto a mentira. Se eu sei que Deus abomina e detesta a mentira, eu não devo mentir. Não é?
eu não devo mentir. Mesmo que essa mentira traga transtornos para mim. Mesmo que essa mentira, eu vá perder amizades, eu vou, não sei, mas eu tenho, primeiramente, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Não é? Terceiro. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Mãos que estão sempre prontos para fazer o mal. O mal. Nós precisamos aprender de Deus, de como agir pacificamente num mundo cheio de violência. O que é que a gente vê mais hoje é violência. Os jornais não vale a pena mais a gente assistir. Eu sempre gosto de assistir o JPB, meio-dia, que existe algumas reportagens bem interessantes. Mas hoje, quando eu liguei para ver, passou logo uma reportagem de um irmão que matou o outro com uma enxada. Agora, tudo começou como? O outro era calado, bem tranquilo, e o outro só ameaçando, só ameaçando. Por conta de quê? De herança, de uma casa. Olha mesmo, por causa de uma casa. E esse bem tranquilo, hoje não aguentou. De tanto ouvir e agiu. Quer dizer, então, diante de um mundo tão cheio de violência, então eu tenho que ser um pacificador dentro da minha casa. Dentro, nos meus vizinhos, com os meus vizinhos, com a minha família, não é? Eu tenho que ser. Existem cristãos que não falam com o vizinho, são intrigados. Pode, não é? Que para acontecer qualquer coisa, uma briga, um bate-boca no meio da rua, quem sabe, eu não sei, não é? Se isso acontecer, vai ser um péssimo testemunho. E sabe quem vai ser abalado? Não sou eu, é o reino. É o evangelho que vai ser abalado. É o evangelho, não é? Então, em 1 João 3,15, a primeira carta de João. Aqui o negócio de marcou. Mas dá para a gente ver. 1 João 3,15, olha o que ele diz. Diz mesmo assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha mesmo como é comparado. Aqui João, ele quando escreveu aqui, ele diz: todo aquele, porque o título dessa parte aqui é o amor aos irmãos. Então ele diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, se eu odeio meu irmão, eu sou comparado aqui a um assassino. Estão vendo? Quarto, coração que trama. Dá tempo ainda de terminar, não dá, pastor? Porque já está pertinho aqui, vamos terminar esse assunto. Coração que trama projetos iníquos. Olha mesmo, coração. O coração é como uma espécie de laboratório. Você sabe que no laboratório é onde existe todo aquele... Por exemplo, o laboratório aí da vacina, que estão trabalhando, não é? Pesquisando, fazendo todos os estudos para lançar a vacina que vem aí. Então, o coração que trama projetos iníquos é assim. É como um laboratório, que fica só tramando, só pensando. Eu imagino uma pessoa que é assim. Eu acho que ela dorme e acorda pensando em fazer algum mal a alguém. É incrível, não é verdade? Então, é uma espécie de laboratório de iniquidade contra o seu próximo. Há uma maldade que vai sendo cozinhada. Eu botei aqui, cozinhada no seu coração. É uma maldade que vai sendo cozinhada em banho-maria aí. Que banho-maria demora, né? Cozinhada aí no seu coração.
Não é? Isso aqui, gente, é para que a gente tome como exemplo, para eu, como cristão, crente em Jesus Cristo, não haja desta forma. Não é? Quantas vezes nós sabemos que nós somos tentados, nós somos atacados, minha mente é bombardeada dia e noite pelo inimigo, para que eu não ande nesse caminho, para que eu viva de forma que desagrade ao Senhor. Né? Um livro que certa vez eu li, era um livrinho pequeno, eu não sei, eu emprestei, nunca mais me devolveram, que chamava Inimigos Internos. Esse livro, ele falava de inimigos que a gente não vê, só quem vê é Deus. E uma das coisas que eu nunca esqueci, foi lendo nele, foi sobre a inveja. A inveja é um inimigo interno, que está aqui no teu coração e ninguém vê. Né? Era um livro tão interessante. Pena que a gente empresta e as pessoas não devolvem, não é? Por isso que diz, quem empresta nem para si presta. Existe esse ditado. Quem empresta nem para si presta. Não é? Então, há o coração que trama, ele vive tramando. Então, amados, como cristãos, vamos tramar outras coisas que abençoem. Vamos trabalhar no reino, propagar o seu evangelho, aonde nós estivermos. Né? Hoje, com essa pandemia, com essas coisas, a gente deve usar os recursos que nós temos, mas sejamos bênção onde a gente está. Não compactuando nem compartilhando com coisa que agrida, que maltrate, que esteja atingindo as pessoas. Não é? Então, quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam a correr para o mal. Salomão está nos advertindo sobre o perigo de ir por um caminho que às vezes não tem volta. Por um caminho que não tem volta. Pé dá uma conotação de caminhar, de ir, não é verdade? Jesus é o caminho, é esse que eu tenho que caminhar, que buscar, trilhar, conhecer esse Jesus. Eu sempre digo, gente, vamos estudar os evangelhos, o que é que Jesus, como foi que Jesus, quando veio aqui, nos ensinou. Eu amo estudar e ler os evangelhos. Sabe, porque ali onde Jesus subiu ao monte da transformação, da transfiguração. O monte da transfiguração, uma coisa que eu não esqueci, quando o pai disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvir. Então eu tenho que ouvir a quem? Jesus. O que é? Como é que eu vou ouvir se eu não busco saber o que é que ele está me dizendo? Não é? Então é esse o caminho. Que passos eu posso estar dando? Que passos eu estou dando? Aonde eu estou indo? Porque se eu estiver trilhando algum caminho que eu vá me arrepender e que pode não ter mais volta. Quantos homens, quantas mulheres estão dando passos errados e que trarão prejuízos para a sua família, para os seus filhos, não é? Para os seus cônjuges. Quantas, às vezes, deram um passo errado, um passo em falso, e que prejuízos trouxeram para os seus filhos, tanto para as suas mulheres como para os seus esposos, para a sua família, por conta de um passo errado que damos. Precisamos aborrecer o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Mais uma vez, Salomão falando aqui sobre mentiras. Mentira. Aqui fala sobre língua mentirosa e aqui sobre uma testemunha falsa. Eu sei uma testemunha falsa contra o meu próximo, não é? Que profere mentira. Eu saber que aquilo é mentira e eu dizer que é como se fosse uma verdade. Por que é quando existe nos juramentos,
Você vai ser testemunha e eles botam para você botar a mão sobre a Bíblia. Para que é aquilo ali? Para que você não minta. Né? No juramento, eles botam a Bíblia, jura dizer a verdade, somente a verdade, e a pessoa, juro. E se for descoberto que você mentiu, você é condenada por perjúrio, porque você falou mentira. Você não pode, se você for pega num juramento, num júri assim, que você falou mentira, você também é condenada porque falou mentira. Então, e você botando a mão sobre a palavra de Deus e dizer, eu juro dizer a verdade, somente a verdade. E no fim, dizer coisa, né? Contar uma mentira sobre uma pessoa, não é? Testemunhar falso contra uma pessoa, isso não é a atitude de um cristão. Não é? Se alguém lhe chamar para dizer, olha, eu quero que você vá testemunhar contra fulano, você tem que primeiro saber, testemunhar, okay, como é? O que foi que aconteceu? Não entre nessa de ir testemunhar sem saber a verdade dos fatos. Né? Produzir uma má reputação de uma pessoa. Testemunhar é produzir uma reputação. Testemunhar aqui falsamente, proferindo mentira, é produzir uma má reputação de uma pessoa. E lá em Apocalipse, está dizendo que quem vai ficar de fora é aqueles que proferem mentira. Eu sempre digo, gente, os mentirosos ficarão de fora. Os adúlteros ficarão de fora. Senhor, em nome de Jesus, nos purifica, nos ensina, nos mostra a verdade, nos mostra como devemos nos conduzir. Amém. Falar a verdade, mesmo que isso seja penoso para nós, não é? E por último, que essa daqui é a que o Senhor abomina. 6 coisas ele aborrece, mas a 7ª ele abomina. É o que semeia contenda entre os irmãos. Sabe por que ele abomina isso? Abominar é mais do que odiar. Olha mesmo. Abominar é mais do que odiar. Sabe por quê? Ele frisou isso aqui. Porque é realizado dentro da igreja. É realizado entre os irmãos. Olha mesmo como é sério isso. E o que semeia contenda entre os irmãos? Há uma ênfase aqui, sabe por quê? Porque isto é semeado dentro da igreja, entre os irmãos. Aquele que semear contenda entre os irmãos será abominável ao Senhor. Ele mais do que odeia, mais do que odeia. Sabe como é que eu semeio uma contenda entre os irmãos? Quando eu chego e falo do irmão para fulano. Você viu fulano, ó, quase não está vindo, quase não sei o quê, quase não está fazendo isso, nem não está nem aí. Não. Então, eu começo a instigar e passar para os outros aquela pessoa, aquela reputação, eu falando de uma pessoa. Olha, fulano andou falando de você. Fulano me feriu. Por exemplo, fulano fez alguma coisa comigo. Você é minha amiga. Então, eu não quero que você seja amiga dela também, não. Porque ela me agrediu. Pode um negócio desse? Não é? Eu começo a dizer, olha, você não pode ser amiga daquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso, isso e isso comigo. Não posso. É aí onde entra o quê? O perdão, o amor ao meu próximo, e saber que aqui dentro nós temos algo em comum, que é o quê? O amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Jesus, não é? Quando isso é coisa do velho homem. Quando eu começo a instigar um contra o outro, a semear
Você sabe o que é semear, né? Sair colocando as sementinhas, plantando, eu vou colocando uma aqui, outra ali, de repente, tá cheio de confusão, de pessoas magoadas, de pessoas que vão embora da igreja porque fulano fez isso e aquilo, porque fulano não fala comigo porque isso e aquilo, fez isso e aquilo para mim, comigo, tudo ressentido, tudo magoado. Nós não temos mais, nós não podemos ser assim. Primeiro, nós não temos mais tempo para isso. Estamos perdendo tempo com isso. Sabe quem é que perde? É o Evangelho. Vidas estão deixando de ser atingidas pelo Evangelho, enquanto eu estou perdendo tempo fazendo isso. Não é? Sabe quantas vezes quero que fulano, que é meu amigo, não seja amigo daquele e assim por diante. Se fulano for amigo de cicrano, ou for da casa de cicrano, e eu souber, já não quero mais conversa com ela. Nós temos que fazer a diferença. Nós precisamos ser aqueles cristãos de diálogo, de conversar em amor, de saber o que está acontecendo, meu amado. Eu não posso ser assim, não é? Porque eu tenho que ser diferente. Essas coisas do velho homem tem que morrer, não é? Jesus disse que já esqueceu, os meus pecados já foram lançados aonde? No mar do esquecimento. Ele nem se lembra mais que eu era assim. Ele quer agora que eu seja uma nova criatura, novinha em folha, estralando, sendo trabalhado pelo seu Espírito Santo. Mas eu tenho que buscar, não é? Então Salomão, em sua sabedoria, ele instruiu, ele está nos instruindo hoje, ele instruiu o seu filho, os seus filhos, para que não hajam dessa forma. Porque se ele falou isso, é porque isso atrapalha, isso traz prejuízo. Amém? Que a coisa mais linda que eu acho é quando nós aprendemos com Deus a acontecer alguma coisa entre os irmãos, a gente se achegar a Ele e dizer: meu amado, o que foi que houve? O que foi que eu te fiz? O que foi que aconteceu? Colocar em pratos limpos, né? A gente tem que aprender a ser assim. Teve uma época, eu vou encerrar. Teve uma época que eu viajei, quando eu cheguei, encontrei o meu filho mais velho, com a cara desse tamanho para a minha filha. Aí eu já fiquei ligada, observando. Quando foi um dia, chamei os três assim. O que é que está acontecendo? Eu não quero isso aqui. O que é que está acontecendo? Eu quero que falem. Eu estou apenas aqui para ouvir e depois dar o meu veredicto. Então, cada um que começou a dizer, é uma confusão, porque não sei o quê. Eu digo, olha, foi a última vez que aconteceu isso aqui. Eu não quero isso que aconteça mais aqui. Sabe por quê, meus filhos? Eu não vou viver eternamente. Quando eu partir, vocês só vão ter vocês. E nós não podemos estar com mágoa um do outro. Precisamos estar aqui sem ressentimento, sem isso. Acaba com esse negócio aqui hoje. Foi a última vez. Quando tem alguma coisa que aconteça, vamos lá, vamos resolver. E foi. Então é assim que a gente precisa. Chamar e conversar. Porque isso não é algo de outro mundo. Isso é o certo. E se perdoar. Sabe o que acontece? Nós vamos crescendo nos relacionamentos, na comunicação. Vamos chegando à maturidade. Então, eu já estou tanto madura na idade, como já estou buscando essa maturidade que eu vivo dizendo, eu não tenho mais tempo para perder tempo com picuinha, nem com nada. Eu vivo dizendo lá em casa, olha, Tagino, eu não estou mais tempo para perder
tic-tic, com que, com nada. Eu tenho coisas mais importantes para me preocupar. Não tenho mesmo. Eu digo, eu não quero mais isso. Então, eu estou ele está me assistindo. Eu estou até trabalhando isso na vida dele. Então, para que a gente não tenha mais essas coisas, porque isso atrapalha. Então, eu concluo passando para vocês o Salmo 133:1, que é tão conhecido de todos nós. Como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E união é isso, não é? É não semear contendas, é não maquinar nada contra eles, é não ter um falso testemunho, é não ter uma língua mentirosa, é não ter olhos altivos, não é? Então, viver união é isso. É buscar em amor resolver os problemas e ter essa comunicação, essa coisa gostosa de estar unido, sem estar olhando para os defeitos, todos nós temos, não é? Se fulano não age assim, amados, cada um tem sua forma de agir. Nós somos diferentes. Hoje, tanto que se fala em diferença, vamos aceitar as diferenças, vamos aceitar, e é o tempo que mais o povo está... Ninguém aceita, né? Eu vejo as pessoas pregam tanto a diversidade, a diferença, e você não pode dizer uma opinião assim contra, que já ninguém aceita. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que essa palavra seja aplicada nos corações de vocês, e que vocês vivam essa palavra, que é o mais importante, viver. Amém? Que Deus abençoe.